Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. 2020 é um ano de eleições municipais. E para estar em dia com todas as obrigações eleitorais, nós preparamos um programa para tirar dúvidas e te orientar sobre o funcionamento e os prazos relacionados ao título eleitoral e à biometria. Fique atento às datas limites e aos procedimentos necessários. Com a palavra, Hernande Ramos da Silva. No Brasil, para quem o voto é obrigatório? O voto é obrigatório para os eleitores maiores de 18 anos e os menores de 70 anos. Então, quem completou 70 já não é mais obrigatório, mas até os 70 ainda tem que ter esse compromisso aí com a sua cidadania e comparecer às eleições para poder escolher aí os candidatos da sua preferência. O que é o cadastro eleitoral e qual é o período em que ele é feito aqui no Brasil? O cadastro eleitoral é o cadastro onde estão inseridos todos os nomes, os dados pessoais de cada um dos eleitores, e esse é um cadastro a nível nacional, e esse cadastro é aquele que será inserido nas urnas eletrônicas. Então, nós precisamos ter as informações do cadastro para que elas sejam levadas para a urna eletrônica e no dia da votação, o nome do eleitor, ali a partir da sua identificação, esteja presente naquela urna eletrônica, daquela sessão específica, para que ele possa então votar. Esse cadastro, ele, durante os anos não eleitorais, ele fica aberto durante todo o período. A gente costuma dizer que são nos anos ímpares, né? Os anos ímpares, o cadastro ele fica aberto para fazer todos os procedimentos, aí, o primeiro título, transferência, mudança de local de votação, entre outros serviços. Só que no ano da eleição tem uma lei, que é a Lei das Eleições, que ela determina um período específico. 150 dias antes da data da eleição, esse cadastro é interrompido para dar tempo, então, dessas informações serem acomodadas no cadastro e depois inseridas na urna eletrônica. Então, é um prazo legal. No ano de 2020, esta data ocorrerá no dia 6 de maio. Então, os eleitores que têm interesse de fazer o primeiro título, transferência, esses procedimentos que eu citei, têm aí do começo do ano até o prazo limite de 6 de maio para serem inseridos nesse cadastro. O que é o alistamento eleitoral? O alistamento eleitoral é o primeiro título de eleitor, quando o eleitor então quer ser inserido dentro do cadastro eleitoral, ele quer manifestar o seu desejo de votar ou de ser votado, ele então tem que procurar a Justiça Eleitoral para que ele seja inserido nesse cadastro. Então, o alistamento eleitoral é o passaporte para o voto, podemos colocar assim, né, de uma forma mais didática. Mas sem o alistamento ele não consegue votar, tampouco ser votado. Então é imprescindível que o eleitor compareça às unidades eleitorais e requeira o seu alistamento eleitoral, aqueles que não têm, né? Aqueles que já têm o título já estão devidamente alistados como eleitores. Quais são as condições para o alistamento eleitoral? O primeiro requisito é a idade mínima de 16 anos, embora seja facultativo, o voto de 16 e 17 anos, ela tem que ser uma cidadã brasileira nata ou naturalizada, então, portanto, ela tem que ter um documento de identificação brasileira. Tem também a questão dos documentos de comprovação de residência, que é obrigatório, para saber onde que o eleitor está morando atualmente, né? E, basicamente, são essas três regras, aí, esses três requisitos, né? Idade, nacionalidade e documentação necessária. E aí, qualquer pessoa que cumpra essas condições pode ser inserido no cadastro eleitoral. O que é e como funciona a justificativa eleitoral? Justificativa eleitoral é o procedimento que o eleitor tem à sua disposição se eventualmente ele não conseguir votar nas eleições, né? Tendo em vista que as eleições no Brasil ainda são obrigatórias,
Então, se o eleitor não comparecer às urnas, ele tem que procurar, posterior à ocorrência das eleições, ele tem alguns caminhos. Na verdade, são 3 tipos de justificativa. A primeira é no dia da eleição, para aqueles eleitores que se encontram fora do seu domicílio eleitoral. Então, eu sou eleitor de São José dos Campos, mas no dia das eleições estarei em viagem para o Rio de Janeiro, por exemplo. No dia da eleição, eu procuro uma escola lá no Rio de Janeiro que esteja ocorrendo eleições e preencho um formulário, requeiro ali a minha justificativa para ela ser digitada na hora dentro da urna eletrônica. A segunda hipótese é posterior às eleições, eu preencho um formulário. Hoje temos um formulário online disponível no site da Justiça Eleitoral, que você vai preencher ali a sua justificativa, colocando a data que você deixou de comparecer e anexando um documento de comprovação, ou que você estava fora do seu domicílio, ou que você estava trabalhando, ou que estava, de repente, a pessoa estava no hospital. Então, ela tem esta oportunidade de justificar. E uma terceira e última modalidade é para aqueles eleitores que são cadastrados no Brasil, mas no período das eleições eles estão fora, estão no exterior. Aí do exterior eles também podem acessar o site e fazer o preenchimento do formulário online, ou senão eles têm o período de comparecimento, eles vão vir, né, retornar ao Brasil, e aí da data do retorno eles têm 30 dias para procurar a Justiça Eleitoral e requerer a justificativa. Então, basicamente são essas 3 formas. A mais comum, obviamente, é aquela do dia da eleição, onde o eleitor, quando está fora do seu domicílio, ele procura um local de votação e faz a sua justificativa eleitoral para evitar o pagamento de uma multa consequente da ausência às eleições. Quais são as consequências para quem não votar nem justificar em alguma eleição? Depende da condição que ela estava. Se ela estava no seu município de votação e por um motivo ou outro ela não compareceu, desde que não seja motivo de saúde ou trabalho, um motivo que ela possa comprovar a sua ausência, ela terá que então procurar, sempre posterior à data da ocorrência, ou seja, depois que ocorreram as eleições, ela tem que procurar uma unidade eleitoral, um cartório eleitoral, e fazer o pagamento de uma multa que é de R$ 3,51 por cada turno que ela deixar de votar. Então, tem a consequência aí legal da multa, aí, essa penalidade para quem deixar de votar. A consequência automática para quem não votar nem justificar seria a aplicação da multa eleitoral. Antes dela regularizar a sua situação, ela estará em pendência. Essa pendência que vai aí obstruir o eleitor de desenvolver algumas atividades da sua vida civil, que no caso, tirar o passaporte, assumir cargos públicos, fazer empréstimo em instituições financeiras que são mantidas pelo governo, entre outras consequências que vão aí onerar a vida do eleitor. Então, até o momento em que ele não regularizou, ele fica limitado a essas atividades, né, da sua vida civil. A partir do momento que ele regularizou, é como se ele tivesse votado. Como é composta e qual é a função de cada membro na sessão eleitoral no dia da votação? No dia da eleição, nós sabemos que os eleitores chegam lá e são recepcionados por uma equipe de mesários. A cada eleição, cada tribunal regional, ele define a quantidade de mesários. Normalmente, na eleição de 2020, eles definem 4 membros. É o presidente, primeiro e segundo mesário e um secretário. Então, a função básica deles é recepcionar os eleitores, identificar os eleitores, habilitá-los ao voto, permitir ali que o eleitor faça a sua votação, depois a entrega do comprovante de votação e eventual esclarecimento sobre lista de candidatos, sobre um procedimento que ele queira ali fazer na hora da sua identificação. Basicamente é isso: recepção, habilitação, acompanhamento do voto à distância, obviamente, para reservar o sigilo,
e ali a entrega do comprovante de votação. É lógico que tem outras funções específicas, principalmente para o presidente da sessão, que é iniciar a urna eletrônica imprimindo a zerésima, que é o documento que comprova que aquela urna não teve nenhum voto computado. No decorrer da votação, ele também tem a sua capacidade de interromper alguma votação que esteja em demora. E no final, obviamente, ele tem ali a capacidade de fazer o encerramento da votação para que aí então possa ser impressos os boletins de urna, onde constarão o resultado das eleições. Então, é uma série ali de atividades, mas basicamente é isso. Inclusive, quem tiver interesse de ser mesário voluntário pode entrar no site da Justiça Eleitoral, se cadastrar ou até procurar as unidades eleitorais, que será bem-vindo. É sempre um trabalho que muitas pessoas gostam de desempenhar e que tem as suas recompensas também legais previstas. Quais são os requisitos para ser voluntário em uma sessão eleitoral? Mais uma vez, o critério de idade, então ele tem que ser maior de idade, acima de 18 anos, e ele tem que se enquadrar num perfil de escolaridade mínima. Normalmente, nós, obviamente, damos preferência, em primeiro lugar, aos funcionários públicos, porque já tem a experiência de estar lidando com o público. Depois abrimos para os empregados de empresas privadas, e não necessariamente que ele esteja empregado, ele também pode estar, no momento, não desenvolvendo nenhuma atividade profissional, mas que ele tenha o mínimo aí de instrução possível. Então, a gente dá uma prioridade para quem tem uma escolaridade mais adequada à função, né? Isso não quer dizer que nós vamos especificar um nível de escolaridade. Pode ser em qualquer nível, desde que nós consigamos ali identificar que ele tem a capacidade e, obviamente, nós vamos também capacitá-lo especificamente com informações técnicas referente ao processo eleitoral, referente ao que ele vai encontrar ali no dia das eleições. Então, é bem tranquilo, aqueles que têm interesse podem nos procurar, que vão aí ter as orientações necessárias para poder desempenhar da melhor maneira possível a função de mesário no dia das eleições. O que é o programa Mesário Voluntário? Esse programa ele foi instituído aí há pelo menos uns 5 ou 6 anos atrás. É um programa em que vai valorizar a voluntariedade daquele eleitor que tenha interesse de trabalhar como mesário. O diferencial é que quando a pessoa se voluntaria, ela não fica com aquela obrigação de nas próximas eleições ela ter que participar novamente. Às vezes a pessoa se voluntaria apenas para uma eleição específica e aí depois na próxima eleição ela pede para que não seja convocada, e nós respeitamos esta opinião, esse desejo do eleitor que queira se voluntariar, até mesmo para promover, para incentivar que novos eleitores se voluntariem para poder participar das eleições. Então, é um programa que nós disponibilizamos no site, qualquer um pode ir lá acessar, fazer o seu cadastro, nós vamos receber essas informações, vamos entrar em contato com os eleitores, vamos explicar para eles como que funciona o processo, vamos deixar bem claro essa questão da não obrigatoriedade para as próximas eleições e vamos falar dos benefícios, né? Cada mesário, quando ele trabalha em cada turno de cada eleição, ele tem direito a 2 dias de folga, se ele tiver com um vínculo empregatício no momento que ele desempenhar a função. E também falamos dos demais benefícios, do auxílio alimentação no dia das eleições e uma série de outros benefícios, como, por exemplo, ele pode ter o desempate em alguns concursos públicos, onde é previsto que o voluntariado como mesário é um dos critérios para que ele consiga ir, né, se o interesse dele for disputar uma vaga em concurso público, né? Quais são as consequências para o não comparecimento de um mesário convocado? Então, o mesário, quando ele se voluntaria, ele se compromete a trabalhar. A partir do momento que ele se comprometeu, como se trata de algo muito relevante, que é as eleições, ele vai ter aí o ônus do seu não comparecimento. É óbvio que se ele não puder comparecer por um motivo de saúde
ou por algum outro motivo que o impeça legalmente de comparecer às eleições, ele tem um período de tempo para se justificar, né? Ele tem 30 dias a partir da data da eleição que ele não compareceu para se justificar. Se ele não se justificar, ele incorrerá numa multa eleitoral, e aí cada juiz eleitoral tem o seu critério dentro dos parâmetros legais de aplicação dessa multa, que pode variar aí desde R$ 35 até um salário mínimo, dependendo aí do rigor de cada um dos juízes. Então, tem os benefícios, mas também tem as consequências do não cumprimento do compromisso firmado. Como funciona o cadastramento biométrico aqui em São José dos Campos? Em São José dos Campos, nós tivemos em 2019, ano passado, um período de tempo onde esse cadastro ele foi obrigatório e toda a população foi convocada aí por vários meios de comunicação. Nós tentamos exaurir todos os meios pelos quais nós poderíamos entrar em contato com a população. Esse período obrigatório foi do dia 4 de fevereiro de 2019 até o dia 19 de dezembro de 2019. Encerrado esse período, iniciou-se um processo de cancelamento dos títulos daqueles eleitores que não compareceram. E esse cancelamento foi de mais ou menos uns 74 mil eleitores em São José dos Campos. Então agora está aos poucos sendo feito o cancelamento. Porém, como o cadastro eleitoral legalmente é previsto ser encerrado no dia 6 de maio e junto com o primeiro título, junto com a transferência, há um procedimento vinculado que é o cadastro da biometria. Então, quem for fazer o primeiro título, automaticamente vai ser cadastrado biometricamente. Então, em 2020, nós ainda estamos com a possibilidade do eleitor fazer o seu cadastro biométrico. Embora o prazo esteja encerrado ano passado, há ainda este novo prazo, podemos assim citar, até o dia 6 de maio, onde o eleitor pode se dirigir até a Justiça Eleitoral e ainda conseguir a regularização, porque o procedimento ainda é possível de ser realizado. Quais são as consequências para quem não fizer o cadastramento biométrico? Como as próximas eleições, praticamente aí das 5.400, se não me engano, municípios no Brasil, acredito aí que 80% desses municípios vão estar com o cadastramento biométrico obrigatório para as próximas eleições, que serão as eleições municipais, né, que ocorrerão no dia 4 de outubro de 2020. Então, a primeira consequência, obviamente, é quem não fizer o cadastro biométrico não conseguirá votar nas eleições de 4 de outubro de 2020. Essa é a primeira consequência. E, com o não cadastramento, ocorrerá o cancelamento do título. Cancelando o título de eleitor, tem várias consequências que estão vinculadas. O cadastro da Justiça Eleitoral é vinculado com a Receita Federal, com o INSS. Então, por exemplo, eventualmente um eleitor ele receba um benefício do INSS e não se cadastrou na Justiça Eleitoral. Ele vai ter aí consequências com o bloqueio do seu CPF, pode até deixar de receber um benefício, mas são as mesmas consequências para quem não está quite com a Justiça Eleitoral. Não pode assumir cargos públicos, não pode tirar passaporte, fazer empréstimo em instituições financeiras e bloqueio aí em alguns documentos, como é o caso do CPF, e a impossibilidade de tirar outros documentos, porque os sistemas da Justiça Eleitoral e de outros órgãos públicos, eles estão interligados, então há aí essa consequência em cascata, né? Deixando de cumprir uma obrigação eleitoral, você acaba sendo comprometido em outras áreas aí da sua vida civil relacionada aos seus documentos pessoais. Qual é o prazo limite para as pessoas fazerem o cadastramento biométrico aqui em São José dos Campos? Como nós entramos num novo período, que é o período do final do alistamento, os eleitores ainda têm até o dia 6 de maio de 2020 para regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral em relação ao cadastro biométrico, para que eles aí tenham aí a sua quitação eleitoral, que eles tenham a sua regularização da situação eleitoral, que permita que eles possam votar nas próximas eleições em especial, né?
Qual o resultado obtido com as campanhas de divulgação sobre o cadastramento biométrico em São José dos Campos? Como eu citei, no ano de 2019 nós fizemos uma ampla divulgação da campanha aí do cadastramento biométrico, que ocorreu do dia 4 de fevereiro de 2019 até o dia 19 de dezembro de 2019, e contamos com a colaboração, mais uma vez aí, da Câmara Municipal, que foi muito importante para a Justiça Eleitoral fazer essa parceria com o Poder Legislativo Municipal, que deu ampla divulgação por meio das suas redes de comunicação, por meio dos seus vereadores junto aos seus eleitorados. Então isso foi fundamental para que nós tivéssemos alcançados aí 80% do eleitorado joseense, é um número bem significativo, mais de 430 mil eleitores foram recadastrados biometricamente. Então nós ficamos bastante felizes com o resultado, tendo em vista que, se fizermos um comparativo com outros municípios que tenha mais ou menos o mesmo porte que São José dos Campos, nós ficamos bem além desses municípios, né? Nós ficamos aí com 14% de eleitores não cadastrados, isso representa numericamente 74 mil eleitores, mas se pegarmos outros municípios como Sorocaba, que tiveram aí aproximadamente 80 a 100 mil eleitores que tiveram o título cancelado, Guarulhos teve mais de 150 mil títulos cancelados, então o resultado foi bem positivo, nós ficamos muito felizes com esse resultado, e agora falta um percentual bem pequeno, que nós esperamos aí até o dia 6 de agosto conseguirmos recadastrar, né? Então essa parceria foi bastante válida, essa parceria foi importante, nós conseguimos aí com o apoio não só do Poder Legislativo, mas também contamos com outros órgãos públicos que nos ajudaram, mas queremos deixar aqui os nossos agradecimentos aí à Câmara Municipal por ter firmado essa parceria com a Justiça Eleitoral na campanha do cadastro biométrico. Existe a previsão para novas campanhas de conscientização sobre a regularização do título eleitoral? Nesse período agora que nós estamos de início do ano até o dia 6 de maio, nós temos aí a intenção de fazer outras divulgações, teremos uma semana dos jovens para incentivar os jovens a buscarem fazer o seu primeiro título, a conscientização também de que quem deixar de fazer o cadastro biométrico não conseguirá votar. Além do cadastro, além das campanhas voltadas para o cadastro biométrico, nós temos também um foco em prestar o maior esclarecimento possível referente à transparência, à segurança e à lisura do processo eleitoral, que infelizmente foi tão questionado nas últimas eleições presenciais de 2018. Então nós temos esse compromisso que foi estipulado até como uma das metas da nossa presidência, de fazermos esclarecimentos, de estarmos mais presentes junto à comunidade, estarmos mais presentes junto aos órgãos públicos municipais para divulgar essas informações, porque nós acreditamos que, infelizmente, houve muita fake news, as notícias falsas que foram veiculadas e que isso prejudicou muito o nosso trabalho. Então, nós vamos fazer um trabalho preventivo, tentar fazer um trabalho aí para que a informação correta chegue até o eleitor. Porque o problema que nós temos hoje em dia não é a falta de informação, mas é o número excessivo de informações, dentre elas as informações falsas. Então, o que nós pretendemos é dar a informação para que ela seja um filtro, que o eleitor tenha esse filtro, que ele tenha uma fonte que ele possa confiar e que aí, a hora que chegar essas informações falsas, ele tenha um parâmetro para que ele filtre. Porque eu acho que aí seria a grande sacada do eleitor ter condições de filtrar aquilo que está chegando, principalmente pelas mídias sociais, em especial o WhatsApp, né, que é uma ferramenta de trabalho muito importante de comunicação, mas que infelizmente foi utilizado de uma maneira muito prejudicial a todo o processo eleitoral, que, diga-se de passagem, é um dos melhores do mundo. O nosso processo ele é reconhecido e elogiado lá no exterior e é desdenhado pelos nossos
conterrâneos. Então é um paradoxo que nós queremos quebrar, é uma realidade que nós pretendemos mudar, mas sabemos que isso não é da noite para o dia, sabemos que isso envolve aí uma constância, uma cadência de divulgações, de informações que traga aí para o eleitor a tranquilidade de que nós realmente temos um processo eleitoral seguro, um processo eleitoral transparente e que é um dos melhores do mundo. Até o momento, como está o balanço do número de cadastramentos biométricos já feitos aqui em São José dos Campos? Como nós fizemos a campanha e alcançamos 86% até o dia 19 de dezembro de 2019, agora nós iniciamos o ano e já recebemos vários eleitores que vieram regularizar. Estaremos muito provavelmente perto aí dos 90% de cadastro biométrico realizado. Então aí de cada 10 eleitores, um está faltando fazer o seu cadastro biométrico. Isso em números representa aí aproximadamente 53 mil eleitores, porque o nosso município está com mais de 530 mil eleitores. É lógico que esse número a cada dia ele vai se alterando, porque são pessoas, nossa cidade é uma cidade que é bem desenvolvida e atrai muitas pessoas de outros municípios que vêm aqui em busca do seu sonho, em busca da sua realização profissional, pessoal. Então, são pessoas que vão chegando e conforme elas vão chegando, elas vão regularizando a sua situação eleitoral, fazendo a transferência do local de origem dela para São José dos Campos. Então, a tendência é este bolo crescer cada vez mais, né? Graças a Deus, temos uma cidade boa e que atrai outras pessoas e que eles venham, né, para contribuir aí com a nossa cidade, com o crescimento da nossa cidade, mas acreditamos que um percentual ainda vai ficar prejudicado porque não nos procurou. Mas aí podemos citar aí de cada 10 eleitores, um ainda está faltando fazer o cadastro biométrico. Esperamos concluir esses 10% até o dia 6 de maio, que é o prazo limite para fazer esse procedimento. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.